E hoje nós vamos ver as primeiras expressões do direito no mundo antigo. O meu nome é Nicolas Martins, esse é o canal Roma Eterna, e se vocês querem mais vídeos sobre direito, história do direito, filosofia e comentários sobre a política e o cenário jurídico nacional, por favor, inscrevam-se no canal, deixem a curtida, compartilhem e ativem o sininho para novidades do canal. Hoje nós vamos começar analisando pelo menos 3 povos da antiguidade em que já se poderia observar a existência de leis e da aplicação de um certo direito. Vão ser o povo egípcio, o mesopotâmio e os judeus. É interessante observar em todos esses povos da antiguidade 2 institutos que vão ser principalmente explorados pelos romanos, que é o instituto do poder e da autoridade. Assim, qualquer pessoa que queira se alçar a um cargo político deve ter a conjunção dessas 2 forças para se estabelecer no poder. O poder normalmente advém da classe guerreira, é sempre uma força militar ou poder de repressão das revoltas e de manutenção da segurança e defesa da sociedade, enquanto que a autoridade descende normalmente de um grupo de mestres, de professores, de sacerdotes, ou no caso, como veremos à frente, do Senado romano. Ao poder cabe a garantia da defesa das instituições e da vida, enquanto que a essa casta, a autoridade, cabe a manutenção da ordem e da moral, e muitas vezes também da produção das leis. O povo egípcio, particularmente, era bastante estratificado, com classes muito bem delineadas. Nós tínhamos a casta dos sacerdotes, a casta dos guerreiros, a dos escribas e a do povo. Entre os guerreiros era elegido o faraó. E esse, para os egípcios, tinha uma certa origem divina, enquanto que os sacerdotes tinham que passar por uma eleição e um ato iniciático, normalmente algum ato religioso que confirmava ele dentro do culto dos deuses. É interessante também perceber que, como a maioria dessas religiões antigas, havia religiões esotéricas e exotéricas. Nesse sentido, a religião professada pelos sacerdotes era diferente daquela professada pelo vulgo comum. É de forma que o politeísmo dos sacerdotes era elaborado, muito mais elaborado e com diferenças muito mais finas. Além de não acreditar em uma criação do universo, senão que o universo todo era composto por uma espécie de divisão de Amun-Ra, que era o grande Deus. E havia ali um certo contexto gnóstico, porque toda a matéria da criação era fruto dessa divisão ocasionada pelo tempo, que era o rei mau, o deus mau, e que a morte se constituía numa libertação da prisão da alma, que era a parte divina do homem. Os sacerdotes eram aqueles que guardavam esses mistérios e também aqueles que falavam por Deus. E por falar e conhecer Deus, é que eles poderiam dizer qual dentre os guerreiros é que era a encarnação do Filho de Deus e, portanto, aquele que deveria exercer a autoridade máxima, é ser o faraó. Com essa ideia de manter a divindade do faraó, ele era separado do povo e muito pouco da sua vida comum era vista, de forma a preservar a sua imagem. Não só isso, mas para preservar inclusive a própria sacralidade do instituto, era comum a prática do incesto na família real, a fim de manter o sangue do faraó sempre puro. Enquanto isso, a maior parte do vulgo vivia separado em várias pequenas comunidades chamadas nomos, em que cada uma delas tinha um certo representante que poderia recorrer ao faraó em questões da justiça. E é muito interessante observar que mesmo sendo uma das sociedades mais antigas do mundo, já havia, por exemplo, o direito a recurso, uma vez que as decisões que eram proferidas, seja pelo chefe ou pelo faraó, poderiam ser revistas pelo menos pelo conselho dos sacerdotes, a quem cabia também legislar. Está muito ligado à possibilidade de criação de leis pelos sacerdotes com o fato deles serem os intérpretes da vontade divina e, portanto, os únicos que tinham acesso a uma cultura e erudição. Uma particularidade muito interessante é que a mulher na sociedade egípcia ela poderia alcançar inclusive essas grandes castas. Por exemplo, ela poderia ser sacerdotisa e até mesmo chegar ao posto de rainha. 2 grandes características do direito que nós podemos observar ainda no povo egípcio é a necessária existência da lei para a constituição dos crimes e das penas. Então ele já possuía um código penal, com leis já antes previstas para então poder ser julgadas, e as penas também já estavam previstas lá.
Dentre as penas possíveis, uma das mais comuns na antiguidade era a pena de morte, que era destinada aos crimes que eram julgados como mais danosos à sociedade. Entre eles, o homicídio, principalmente o parricídio, que é o homicídio dos pais, e o perjúrio. É interessante observar porque, nessa época, os contratos não tinham legislação própria que defendesse seu cumprimento. Então, tudo era pautado na palavra das pessoas, o que hoje nós chamamos de boa-fé. Então, o perjúrio deveria ser um crime punível com morte, a fim de obrigar as pessoas a cumprir a sua palavra. Caso contrário, os contratos não teriam força nenhuma e todo o poder econômico se veria danado por causa dessa particularidade. Nesse sentido, nós podemos ver diversos povos antigos punindo sempre esses dois crimes com pena de morte, normalmente, ou uma pena grave, o homicídio e o perjúrio. O segundo povo que nós temos que tratar são os caldeus. Os caldeus eram um povo que vivia na região da Mesopotâmia, perto dos rios Tigre e Eufrates, e que desenvolveram toda uma sociedade que ficou mundialmente conhecida pelo Código de Hammurabi, que é considerado o texto mais antigo que nós tivemos contato. O Código de Hammurabi ele é muito interessante por ser dividido em 3 partes. A primeira parte que conta as glórias do rei Hammurabi, a segunda onde ele traz a legislação penal e a terceira que termina com as bênçãos para aqueles que seguem o código e as maldições para aqueles que o desobedecem. 2 pontos interessantes de se notar é a lei do talião, a famosa lei do olho por olho, dente por dente. Era um princípio de justiça muito pragmático, que levava ao extremo a ideia de punir com igualdade a ofensa recebida. Para se ter uma noção, o Código de Hammurabi previa que se um arquiteto construísse uma casa e essa casa viesse a desabar matando os familiares do dono, poderiam ser punidos de morte os familiares do arquiteto, para poder alcançar a igualdade. A lei de talião era uma forma primitiva e muito pragmática do direito, que transformava o ideal de justiça naquilo que é mais simples possível de se compreender. Não um arquiteto pagaria, mas poderia se condenar à morte os familiares do arquiteto. Assim, haveria justiça porque, ao matar os familiares de outra pessoa, teria seus próprios familiares mortos. O segundo ponto que é bastante interessante no Código de Hammurabi é a proibição com penas muito severas para o adultério e o incesto, mostrando já uma preocupação muito grande com os fundamentos da família. Coisa que no Egito Antigo só existia para a casta dos sacerdotes. Tanto o faraó como o povo tinha direito a um casamento poligâmico, podia se casar com várias mulheres, mas os sacerdotes não, eles tinham um casamento monogâmico. Aqui nos caldeus, os casamentos serão sempre monogâmicos com punição severa para adultério. É justamente de uma terra da Mesopotâmia chamada de Ur que vai sair Abraão. Abraão é o pai do povo hebreu, que é de onde vai surgir o Decálogo, talvez o código de leis mais conhecido no mundo todo. A história do povo judeu passa por diversos intempéries até chegar à escravidão do Egito. E teremos o personagem que vai ser o grande legislador e a grande figura religiosa para o povo hebreu até então, que é a figura de Moisés. Moisés tinha sido colocado em um cesto por sua mãe para ser salvo da perseguição que o faraó tinha dado para as crianças recém-nascidas naquela época. Ele acabou sendo adotado pela filha do faraó e sendo criado no palácio, aprendendo todos os costumes do fausto do palácio egípcio. Nessa época, os hebreus eram escravos dos egípcios. Tendo crescido e tendo matado um homem e fugido da pena, ele acaba encontrando um pastor e se namorando da sua filha, e vivendo bons anos da sua vida adulta como pastor humilde de ovelhas e desconhecido. Então Moisés ele encarna 2 grandes figuras, que é a figura do administrador do rei e do simples pastor, o homem comum. E como sempre, quando acontece na legislação, ele recebe uma mensagem divina. Deus entrega para Moisés a missão de libertar o seu povo. E posteriormente, quando vai passar pelo deserto, ele recebe no Monte Sinai as tábuas da lei. É o que é interessante da missão de Moisés. A missão de Moisés ela se divide em 2 características, que é a libertação. Moisés deve procurar a liberdade política do povo, tirando ele da escravidão, e, ao mesmo tempo, a liberdade religiosa, tirando o povo judeu da idolatria que eles tinham adquirido através do contato com os egípcios. E assim é observado no Decálogo essas instituições, tanto da liberdade religiosa,
que é fundada no fim da idolatria, como da liberdade política no fim da escravidão. O Decálogo ele pode ser dividido pela defesa de 3 grandes institutos: a defesa de Deus, monoteísmo, através do primeiro, segundo e terceiro mandamentos; a defesa da família, através da autoridade dos pais, da proibição do adultério e de cobiçar a mulher do próximo; e da propriedade privada, através da proibição do roubo, além, claro, da proibição de danar a vida alheia, que é o 5º mandamento, não matar. O Decálogo vai ser exemplo de lei para toda a Idade Média, a partir do momento em que Roma será cristianizada. E é através dele que serão fundadas as leis do cristianismo. E é por aqui nós encerramos essas primeiras expressões do direito na história, ficando devendo para a próxima aula a fundação do direito na Grécia Antiga, onde nós veremos o desenvolvimento dessas leis que hoje vimos com origem sempre voltada para a casta sacerdotal e origem divina, para um estatuto mais humano através de instituições políticas da República e da democracia. Se tiverem curtido e quiserem mais vídeos assim, por favor, deixem a curtida, compartilhem o vídeo e se inscrevam no canal. Até a próxima!